Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 28. Tema: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Versículo 2. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Tema: as vestes sacerdotais. Versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto, farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Versículo 5. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Versículo 6. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Versículo 7. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. Versículo 8. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 9. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Versículo 10. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Versículo 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. Versículo 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Versículo 13. Farás também engastes de ouro. Versículo 4. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Versículo 16. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Versículo 17. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. Versículo 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, e de um diamante. Versículo 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Versículo 20. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão os seus engastes. Versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel,
12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Versículo 22. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Versículo 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Versículo 24. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. Versículo 25. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Versículo 26. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Versículo 27. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Versículo 28. E ligarão o peitoral, com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Tema: Urim e Tumim. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Versículo 31. Também farás o manto do éfode, todo de azul. Versículo 32. E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. Versículo 33. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Versículo 34. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. Versículo 35. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Tema: a lâmina de ouro puro. Versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Versículo 37. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Versículo 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Versículo 39. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Versículo 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. Versículo 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Versículo 42. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua,
irão dos lombos até as coxas. Versículo 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. O versículo 43 é o último do capítulo 28 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.